bom dia. Sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais de Sistema Nervoso Cardiorrespiratório, e vamos à nossa aula inaugural do primeiro dia. Em primeiro lugar, vocês estão me escutando, garotos? Preciso saber. Bom dia, professor. Bom dia. Renata, como Sim, está? o áudio está ótimo. Pronto, agora vai, né? Sim. Normal, coisas de estreia. Acontece essas coisas mesmo. Mas nada que nos impeça de nos encontrar aqui, firmes e fortes. Sim. Certamente vai estar tudo contornado na outra semana. Vamos estar no nosso horário normal, com nossos links normais. Mas eu fiz um pedido a vocês. Será que vocês podem abrir o webcam um pouquinho, só para eu ver vocês um pouco? Vamos lá. João Vitor chegando. Depois eu deixo vocês ficarem offline. Ou ninguém vai me dar papo, não vai nem me responder, só vai responder a Renata. Estão escutando, Caroline? João Vitor, Kétzia, Lenilson, Luiz Carlos, Maria Helena, Maria Aline. Opa! Graças a Deus, estava preocupado. Achei que tinha apenas ícones aqui, TG, MA, LF, PA, MM, KT. Graças a Deus, está todo mundo vivo aí, né? Pronto. Então tá bom, já que vocês não querem mais ver, não vou obrigar vocês, não. Mas vamos lá. Oi? Não entendi, Lenilson. O pessoal acordou agora. A pessoa acordou tarde, né? Que a aula é às 8, né? Eu tô aqui desde as 8 aqui, eu e alguém. Deixa eu ver quem tava mais. Quem me mandou um e-mail foi a Caroline. Tinha um e-mail também cedo da Caroline lá. Fabiana chegando agora. Pois é, mas a aula é às 8. Às 8 estaremos pontualmente aqui. Apenas hoje houve algumas pequenas questões técnicas que vão ser contornadas certamente daqui para a próxima semana. Vai estar tudo certinho. Mas hoje, como toda boa aula inaugural, né? Em primeiro lugar, quero me apresentar a vocês. Eu sou o professor Marcos Abraão. Eu já sou biólogo, tá? Com pós-graduação, eu tenho especialização, mestrado, doutorado na área de imunologia. Trabalho há mais de 10 anos em ensino de nível superior. Sou pesquisador na área de HIV, e sistema imune, tá? No Hospital das Clínicas. E nesses 10 anos aí também lecionando, dentre as várias disciplinas, né? Trabalho também com você, o professor de vocês, na área de ciências morfofuncionais, nervoso, cardiorrespiratório. Mas é bem provável a gente se encontrar, talvez, aí por tegumentares da vida, talvez e digestório, algo do gênero. Outras disciplinas também eu ministro para a Unime, né? Mas nosso trabalho vai ser em cima de nervoso e cardiorrespiratório. E sempre nessa aula inaugural, né? E, bem, apesar que eu preferia, vou ser bem sincero, não posso deixar de ser sincero. Preferia estar abrindo lá a porta daquelas salas da Unime, olhando para vocês, olhos nos olhos, e dizer bom dia, né? Mas, por enquanto, a gente, em virtude dessas questões pandêmicas, virais, epidemiológicas, como queiram chamar, nós vamos fazer nosso trabalho por aqui. Tanto a questão teórica como prática, né? Então, nós vamos ter nossas aulas teórico-práticas, todas via online até segunda ordem, né? Que pode ser que também apareça alguma determinação da prefeitura ou do governo e que diga, olha, vocês podem retornar tranquilos, que a gente vai ter essas aulas novamente na universidade, em presenciais, né? As aulas vão ser contínuas até dezembro, né? Até o fim do nosso calendário acadêmico, que é no dia 19. Bem, mas deixa eu, em primeiro lugar, apresentar um pouco para vocês o nosso ambiente virtual. Meninos, vocês são que semestre, só me localizem aí, que às vezes vocês são mesclados. Todos vocês são que semestre, mais ou menos? Podem me falar, por favor? Terceiro semestre, Nutrição. Tô vendo, vai falando, tô vendo. Falem mais isso aí. Nutrição, terceiro semestre, eu escutei. Caroline falou. Oi? Alguma coisa show aí? Nutrição, terceiro semestre. Segundo semestre, bom. Segundo e terceiro, só isso? Terceiro. Beleza, tranquilo. Deixa eu só tirar isso aqui. Já não nos interessa mais. Isso aqui também. Deixa eu abrir aqui. Ótimo. Vou compartilhar com vocês. Sempre vai ser assim. Nós vamos ter... Opa!
Que o e-mail até da Caroline aqui. Vamos embora com esse e-mail, não precisamos mais dele. É que também choveu, quando chove. Professor, bom dia. Bom dia. Quem fala, por favor? Caroline. Opa, Caroline, manda aí. Foi eu que tive algum e-mail? Eu não me recordo, não. Não, foi algum clone seu. Não foi Caroline, não, foi Caroline. Ah, certo. Ah, Obrigada. Nada. A Caroline, que a Caroline não apareceu. Obrigado, Caroline. Continuamos aguardando ela. Pois é, faltou a Caroline aqui. Mas obrigado, Caroline, pelo alerta. Não tem clone nenhum seu. Mas vamos começar por aqui. Estão vendo a tela do meu computador? Se vocês não tiverem, sempre me avisem. Estão conseguindo ver? Sim. Sim? Ótimo. Então, quando um responder, sempre eu vou tratar de entender o seguinte: todos estão vendo. Quando alguém não falar, não conseguir ver alguma coisa, não escutar alguma coisa, sempre me pede para poder fazer repetição, tá bom? Não fica fica muito calado, não, porque senão a aula vai transcorrendo e aí, de repente, você, cara, eu vou querer perguntar aquele negócio, aí esquece. Então, sempre ao longo da aula, pode parar, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? Em função disso aí. Qualquer dúvida que seja, estou sempre aqui à disposição de vocês. Nossas aulas sempre vão ser 3 tempos, tá bom? Vai ter mais ou menos por volta de 10h20 da manhã essas aulas, tá? E eu vou explicar alguns detalhes em relação a ela ao longo dessa primeira aula de apresentação. Outro detalhe que é importante, tá bom, meninos? Sempre procurem acompanhar as aulas, porque as aulas, o que acontece? São exatamente... Só um minutinho, peraí, deixa eu ver se... só um minutinho, desculpa. Sempre vão ser essas aulas vão ser gravadas. Então, o que acontece? Acabou a aula, procura sempre repassar, tá bom? Essas aulas em casa, com calma, aí na casa de vocês com calma, tá? Vejam, estudem, para poder manter, obviamente, o acompanhamento da disciplina. O que acontece? Na disciplina vamos aqui, deixa eu primeiro abrir aqui o primeiro slide para vocês. Fica mais fácil a gente conversando com eles abertos. Vamos lá, pronto. Vendo o slide aí? Ciências morfofuncionais, ciclo básico? Tudo bem? Confirmando? Hein, garotos? Alguém precisa confirmar. Sim. Caroline? Pronto. Tá vendo você? Então, pronto. É o seguinte. Então, como eu disse a vocês, continuando, não sou eu, como todos os professores, vão ter certamente essa questão inicial. Eu, em especial, eu gosto muito da primeira aula, porque eu acho importante a gente ter, inclusive, a questão das regras bem delimitadas, ter esses eventos exatamente correlacionados à própria questão de o que vai ser cobrado, o que vai ser dado, tudo isso é bem importante, porque, é claro, eu falo agora por mim, eu como professor, meu hábito sempre é o quê? Sempre vou cobrar, nós vamos sempre conversar com o quê? Com o que foi dado em sala de aula. Nada vai, obviamente, extrapolar, mas sempre vai ser um trabalho em paralelo entre o próprio AVA e, é claro, nossas discussões aqui na plataforma Teams, em função disso. E, é claro, a própria questão do sistema nervoso cardiorrespiratório, ele é a disciplina que a gente vai chamar, ela é chamada HIB, que vocês vão ver lá. É a chamada híbrida. O que é a híbrida? Ela é mesclada entre o que eu falo, obviamente, tanto a questão da minha aula qual eu ministro para vocês, tá bom? Junto, obviamente, com as avaliações, as quais eu preparo também para vocês, mais o material que vocês vão ter na plataforma do AVA. Então, com isso, o que vocês vão ter lá? Vocês vão ter os eventos do AVA, vão ter todo o material lá transcorrido, pronto para vocês lá, e sempre vamos fazer um paralelo. Por isso que vai ser importante exatamente essa relação entre atividade do AVA e, é claro, a nossa aula que vai ser aqui online para vocês todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas. Bem, e também já até aproveitando que um dos colegas de vocês falou, mas a gente acordou agora. Não pode, hoje nem poderia estar acordando agora, né? Porque certamente a aula já estaria transcorrendo, já teria próxima a acabar.
Vocês têm que estar aqui no horário, lembre-se disso. 8 horas eu estou começando, às vezes eu faço uma pequena revisão, eu dou uma pequena repassada bem rápida do que foi dado na aula anterior, então no máximo entre 8 e 5, mais tardar 8 e 10, se não houver perguntas, eu estou dando continuidade ao assunto, então é importante vocês estarem presentes aqui, tá bom assim? Bem, deixa eu só checar uma coisinha aqui. Peraí, garotos. Tá tudo certo. Então, continuando. Continuamos nós 9 aqui. Vamos lá. Pra cá. Pronto. Então, aqui eu já falei um pouco de mim. Qualquer dúvida, qualquer coisa, basta me interromper para fazer as perguntas, tá? Também isso vale também para a própria disciplina. Não entender alguma coisa, me para. De repente, se for uma pergunta, digamos, caso vocês tenham uma pergunta para inserir no meio do assunto, no qual, de repente, naquele instante ainda não possa responder, eu aviso a vocês e mais adiante a gente vai e coloca a sua pergunta. Toda pergunta é importante, não tem, achei que era besteira, não existe isso. Dúvida existe para ser tirada, dúvida existe exatamente para ser esclarecida, e às vezes o que você acha que pode ser uma bobagem, às vezes é um ponto importante para a aula. Então é importante que haja essa troca de informações. É claro, eu vou estar aqui na frente de vocês, sempre ministrando a aula, e é claro, com as informações necessárias dentro do conteúdo programático. Mas, às vezes, o que acontece? Vocês, às vezes, têm algum esclarecimento a ser feito, ou algo, de repente, que a gente possa discutir, que, às vezes, incrementa a aula. E é importante isso. Até para ver essa troca, para não ficar coisa só monocórdica, ou, de repente, só eu falando direto. Isso fica cansativo também, né? Lembre-se que a gente vai ter, pelo menos aí, na média, uns 3 tempos de aula falando. Então, é sempre bom ter alguma atividade, mas sempre vai ter atividades, alguma coisa, para a gente poder quebrar, obviamente, esse ritmo aí. Mas, é claro, vocês podendo participar, sintam-se à vontade. Tá bom? A aula é nossa, né? Apesar de eu estar ministrando, sou o professor de vocês, mas a aula é nossa, então nós é que vamos fazer essa aula juntos. Tá bom? E, é claro, pelo próprio objetivo da disciplina, de ciências monofuncionais do sistema nervoso cardiorrespiratório, vocês já estão vendo que entra o quê? O sistema nervoso aí, né? O sistema cardíaco e o sistema respiratório. Então, com isso, o que acontece? Nós estaremos estudando essas 3 unidades, as quais serão muito importantes, obviamente, que é na questão do funcionamento do organismo. Marcos, mas se a gente for ver bem lá no cardíaco, eu estudo um pouco do sistema nervoso, no respiratório você próprio fala que é cardiorrespiratório, então coração e pulmões trabalham juntos. Certamente vocês estão notando que só há uma interação e vocês vão ver isso ao longo das aulas. Mas o mais interessante, o mais importante é o quê? É que nessas aulas, exatamente, você vai ter uma divisão, uma separação didática disso. Essa separação didática será muito importante, por quê? Porque certamente vocês vão poder ter o quê? Uma ideia do funcionamento dos itens separadamente, e é claro, de cada um desses sistemas separadamente, mas também vocês vão notar que eles interagem um com o outro. Tanto que vocês vão ter aqui, eventos que eu vou chamar o quê? De eventos bioquímicos, farmacológicos, eventos os quais a gente chama de sinalizações nervosas, ou seja, o cérebro, o sistema nervoso, ele vai ter uma integração, uma interação muito importante a nível celular, histológico e certamente sistêmico. Então, com isso, com essa interação, nós vamos poder ter o quê? Uma abordagem bem importante, em virtude disso aí, da própria estrutura do indivíduo. Então, o que vai acontecer? Com essa estrutura e com esse processo, os quais eu estou falando, nós vamos ver o quê? Em primeiro lugar, as próprias estruturas celulares em si, tá bom? Que são muito importantes em virtude disso, ou seja, eu estou falando para vocês que o processo onde eu tenho a interação das células, elas vão ser importantes, inclusive, para o quê? Vocês sabem que células compõem os tecidos. Então, com isso, é como se fosse uma casa. Você tem lá as paredes da casa, mas essa parede, o que é necessário? É você ter exatamente o quê? O processo onde não tem apenas a casa, a parede. Eu vou ter as unidades que compõem essa parede, os tijolos e o próprio funcionamento da casa, que é o quê? Mais as paredes, sistema hidráulico, o sistema certamente de rede elétrica, tudo isso faz com que haja o funcionamento da casa.
e seus compartimentos, né? Sala, cozinha. Então, a mesma ideia seria para o sistema, o quê? Para o próprio o sistema do corpo humano. Então, com isso, o corpo humano, ele tendo essa divisão, ela permite certamente que um princípio muito importante que daqui a pouco nós vamos discutir, após eu ter explicado as questões iniciais, certamente da nossa disciplina, é a questão da chamada homeostase. Homeostase é um conceito que depois eu vou aplicá-lo muito ao longo que, desde a introdução até o fim da disciplina. E vocês vão ver isso o tempo todo, o quê? Ao longo do curso de vocês. E por que a homeostase é tão importante? Depois a gente vai ver isso numa figura, nos desenhos que depois eu vou mostrar para vocês aí, nas diagramações. E o que essa homeostase tem de tão importante? É uma palavra na qual fala exatamente do equilíbrio do organismo. O organismo ele é equilibrado, ele tem uma organização em função disso aí. Então é importantíssimo que ele tenha exatamente esses eventos, os quais eles possam ter o quê? Apesar de eu estar separando eles didaticamente, sistema nervoso, cardíaco e respiratório, desses eventos de funcionamento, aí vocês vão notar uma coisa que é muito importante, eles vão estar interagindo. Tanto que, às vezes, em patologias, como vocês vão ver depois comigo, mais adiante, ou em trabalhos que também vou mandar vocês fazerem posteriormente, vocês vão notar que, às vezes, certas doenças, certos eventos patológicos podem interferir o quê? Nesses 3 eventos que nós vamos conversar aqui. É claro, existem outros? Existem. Vocês vão estudar depois as outras morfofuncionais. Mas só que, no nosso caso específico, eles são intimamente ligados. São muito ligados mesmo. Então, com isso, com essa possibilidade, eu garanto, obviamente, que haja o quê? Uma integração, uma resposta por parte do corpo. E, é claro, esse organismo ele vai tender a ter o quê? Um equilíbrio. A palavra homeostase indica exatamente isso. É um equilíbrio o quê? Fisiológico, que a gente tem o quê? Conosco, ou seja, nossos tecidos, com o quê? Com o próprio sistema, com o próprio ambiente. Vocês estão aí sentados, exatamente observando minha aula, me escutando, por esse motivo. Vocês estão saudáveis, estão o que a gente chama de ígios. Ou seja, estão na sua plena capacidade de saúde. Então, com isso, vocês estão podendo o quê? Absorver os conhecimentos. Então, com isso, o que acontece? A gente somente quando está o quê? Saudável, a gente consegue ter o quê? O nosso o quê? Fazer com que haja um funcionamento não só fisiológico, como também para o quê? Uma série de ações que vamos ter no nosso próprio dia a dia como indivíduo. Qualquer dúvida? Opa, fala aí, quem fala? Desculpa interromper. Tem alguém Nada, agora as ordens. para entrar na aula. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir para Tarcísio. Eu vou só tirar aqui um pouquinho da tela, vou aceitar ela aqui. Meninas, deixa eu só falar aqui com o Tarcísio, para ele... Eu acho que ele não está mais na sala, não. Só vou pedir para ele abrir o sistema para as pessoas poderem ir entrando. Porque senão você vai ter que fazer isso para mim, vai ter que me avisar para poder as pessoas entrarem. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguém. Só um minuto. Não tem mais ninguém. Deixa eu só ver aqui, falar com ele aqui rapidinho. Só avisar ele aqui. Porque ele é o administrador da sala, então ele que pode fazer isso. Peraí. Tarcísio. Todos os estão ficando no lobby. Obrigado. Agradeço a vez. Mas se tiver alguém também, vocês me chamam, que aí eu volto. Não tem problema nenhum, não. Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Tudo certo aí? Também, também eu tenho um hábito. Às vezes, opa, fala, Lenilson. É que eu vi no objetivo da disciplina, eu posso ser ignorante ou precipitado ainda, mas uma das citações dos objetivos estava falando sobre a patologia que pode ser cometida pelo sistema cardiorrespiratório. A Certo. questão da pandemia e do Covid-19 tem alguma relação enquanto o conteúdo também? Veja só, quando eu chego em pulmão, geralmente eu falo isso. Porque você quer que eu comente alguma coisa?
É isso que está me Não, quero pedindo? saber se durante o percurso do semestre vai fazer alguma citação entre a Ah, fácil, Covid-19 fácil. e a disciplina. Você vai notar uma coisa interessante, né? Não, não, é pertinente sua pergunta, tranquilo. E a ideia é essa mesmo. Vocês me pararem, a hora é agora para esclarecer tudo. Você está certo, a postura correta. Lenilson, eu entendo o seguinte: sempre eu vou usar exemplos de uma maneira geral. Então, eu vou usar patologia, eu vou usar, às vezes vai ter princípios de física que eu vou falar, às vezes eu vou usar química. Então, eu sempre falo o seguinte, que ciência é uma coisa só. Então, conforme a necessidade, a gente vai empregando. Então, no caso da doença específica, por exemplo, no caso especificamente de uma doença respiratória como o Covid-19, eu vou te falar os eventos que acontecem lá nos alvéolos pulmonares, qual é o grande medo das pessoas em função disso. A gente vai tecer alguns comentários sobre isso, sim. Mas uma coisa, até aproveitando o seu gancho aí, é sempre a gente tem que lembrar o seguinte, principalmente nós que somos de área de saúde. Lembre-se que o mundo não parou. Lembre-se que não tem só a Covid-19, temos a pneumonia, temos tuberculose, temos uma série de doenças, meningite, tem uma série de doenças que ainda continuam circulantes, matando bastante, inclusive até em função desse próprio isolamento social, gerou-se uma série de outros problemas, os quais, vamos dizer assim, os índices eram altos, mas estavam um pouco mais controlados, como, por exemplo, doenças crônicas, ou, por exemplo, doenças cardiorrespiratórias. Estou falando de quê? A questão de pessoas as quais têm o quê? A predisposição para ter o quê? Entupimento de vasos, aterosclerose, a questão de doenças respiratórias, doenças cardíacas, até aproveitando. Todo mundo é nutrição ou tem alguém de fisioterapia perdido aí antes de eu falar isso? Ou tem mais alguém de outra Não, turma? Só nutrição? aparentemente só nutrição. Então, pronto. Então, nutricionistas, o recado é direto para vocês. É o seguinte: lembre-se que os hábitos alimentares, em função até do que o Lenício falou, a própria questão também dessa mudança de dieta, o sedentarismo, tá? O qual está acontecendo, que agora está começando a se flexibilizar, as pessoas já estão saindo um pouco mais, mas tudo isso gerou um grande problema. Qual foi? As pessoas, por estarem excessivamente isoladas, exatamente nos seus lares, começaram exatamente o quê? Fazer o uso de muitos o quê? Carboidratos não muito bons, muito refrigerante, muitos eventos exatamente dos quais podem gerar o quê? Uma série de eventos patológicos. Então, vamos dizer assim, não são as doenças de base que a gente chama. Por exemplo, o Covid-19, como o Denilson estava perguntando, é uma doença de base. Ela seria exatamente a doença na qual o indivíduo, obviamente, vai ter o quê? Problemas respiratórios, exatamente teriam o quê? Uma série de problemas em função disso. Mas só que você tem uma série de eventos os quais estão acontecendo paralelamente. E quais são esses problemas? São doenças, como eu estou te falando, cardiorrespiratórias, uma série de doenças os quais que eram exatamente, que inclusive estão matando mais. O isolamento social acabou também dando alguns aspectos, doenças que estavam até controladas, porque essas pessoas faziam o quê? Visitas exatamente ao quê? Aos seus médicos, exatamente o quê? Tinha um controle. Com isso, agora que começou há pouco tempo a questão da telemedicina, que a gente chama, né? Você fazer essas consultas online, poder monitorar essas pessoas. Mas tem uma série de aspectos, vamos dizer assim, que se juntaram, que acabaram agravando outras doenças. A gente sempre pensa num aspecto que tanto, às vezes, os meios de comunicação ressaltam, mas de repente você esquece que isso é como se fosse um iceberg no mar. O que é um iceberg? Iceberg é aquele gelo, né, que você vê só a pontinha, mas existe aquela estrutura enorme abaixo da linha da água, né, nos oceanos. Então isso é importante, porque tem uma série de doenças, obviamente, que estão aparecendo e vão aparecer, inclusive vão ser consequência da própria Covid, em função disso aí, que as pessoas estão de olho. Por exemplo, aproveitando esse gancho que ele falou aí, você vai ter problemas exatamente respiratórios. O que os médicos estão com muito medo? Estão exatamente com medo em relação ao quê? A questão de insuficiência respiratória. Exatamente porque depois eu vou te explicar depois com calma, aí eu não vou te contar a cereja do bolo, né? Você vai ter que assistir depois respiração e outros eventos que eu vou falar mais lá na frente. Mas eu vou te dizer o seguinte, que às vezes, exatamente, em função das chamadas respostas inflamatórias, ou seja, resposta das células de defesa, começa uma série de o quê? Pequenos vasos, pequenos exatamente o quê?
Estruturas as quais irrigam o próprio pulmão, onde estabelece exatamente o quê? A questão de trocas gasosas entre o ambiente e o nosso corpo, que são exatamente os eventos que ocorrem nos alvéolos pulmonares, eles vão começar a ser o quê? Bloqueados. As pessoas vão começar a ter insuficiência respiratória. Então, estão achando exatamente que, pós-pandemia, você vai ter exatamente um grande aumento desses eventos, exatamente problemas respiratórios, insuficiência respiratória. E é óbvio, atinge muitas pessoas dos chamados grupos de risco. Pessoas exatamente que têm alergias, pessoas as quais exatamente com idade mais avançada, sedentárias, fumantes, e também bebida, que ingere muito álcool. Tudo isso são fatores que vão estar ligados a uma única patologia. E isso eu estou falando, por que você está falando isso tudo para ele? Só te perguntou do vírus. Mas isso é para vocês verem como a disciplina, exatamente, ela é versátil. A minha disciplina permite que eu junte vários assuntos num único evento. Então, isso que ele está me perguntando exatamente é focado muito em função, é claro, vou falar mais especificamente quando chegar a questão do sistema respiratório, mas vai ser muito importante também em outros eventos, que vão ter posteriormente. Tá bom, Lenilson? Para você? Tudo certo, professor. Explicou até algumas dúvidas que eu tinha também. Não. Você vai notar que isso é uma característica minha. Aí, inclusive, vai até bom você me falar de novo, que eu lembrei de uma outra coisa. Às vezes, garotos, eu acelero um pouquinho quando vocês não entenderam, você, professor, eu não entendi. Você acelera um pouco mais. Então, pode pedir para falar um pouco mais devagar, que eu desacelero e aí falo, se você não entender algo que eu tenha, obviamente, ter comentado. Tá bom? Vale para todos aí. Tá bom, turminha? Vamos lá. Mais alguém? Mais alguma coisa? Posso continuar? Então, vamos embora. Continuando. Estamos lá nos objetivos. Fomos embora dos objetivos agora. Acho que abriu para... Estão vendo agora a tela do slide? Compartilhado? Tá tudo bem? Meninos, você que tem que responder. Ótimo, pronto. Escutei a voz. Tudo certo. Então, vamos lá. Continuando. Lembrem-se, a questão exatamente apesar de a gente não estar presencialmente, os eventos que nós vamos ter todos aqui na nossa aula online, tá bom? Vão ser muito parecidos em função da aula presencial. Ah, mas você não tem lá quadro retroprojetor. Tá, mas eu não tenho retroprojetor, vocês estão vendo os slides. Então, com isso, essa interação, sempre eu digo, ela modificou um pouco, tá? Que é claro, eu gosto da aula presencial, de estar olhando para vocês. Quando eu olho para vocês, por isso que às vezes eu fico, eu falo que é o seguinte, às vezes olhar para vocês, eu já sei quando vocês não entenderam ou entenderam. Quando eu tenho que repetir algo, quando eu posso seguir, quando eu posso aumentar a velocidade. Por isso que é bom esse contato olho no olho. Mas aqui, querendo ou não, obviamente, aí já entra um pouco minha experiência, eu sei que determinados assuntos eu posso aumentar a velocidade, ter que deter mais um pouco, aí vai. Mas é claro, isso também vai depender da turma. Se a turma também quiser, Marcos, eu queria que você repetisse isso, Marcos, olha, podia dar uma ênfase maior nisso, queria mais um exercício disso, tudo bem, sinta-se à vontade para isso. E o sistema que a gente chama, né, já que vocês já são segundo e terceiro semestre, vocês conhecem, é o sistema do KLS, né, que é o chamado, em a sigla em inglês, que é o chamado Croton Learning System, né, o sistema educacional da Croton, na qual vocês vão ter o quê? Daqui a pouco a gente mostra a questão da pré-aula, aula e pós-aula. Tudo isso vai interagir exatamente com o quê? Com os eventos os quais nós vamos trabalhar. Então, vocês vão notar, e aí vai entrar também as chamadas aulas práticas, mas, Marcos, como é que você vai fazer aula prática por aqui? Temos como fazer. E, inclusive, também eu quero combinar já isso com vocês. Nós teríamos, teoricamente, meia hora, uma média mais ou menos de meia hora, toda a nossa aula, nós teríamos meia hora de aula. O que a gente vai fazer, como o assunto também é grande? Eu vou dividir nossas aulas práticas em 2 grandes blocos, tá? Uma no meio do curso, um pouco praticamente próximo, ou então talvez um pouquinho depois da primeira prova, da primeira avaliação, que a gente ainda vai discutir as avaliações, tá? E outra no final. Ah, mas por que isso? Fica mais fácil, que vamos dizer o seguinte, quando eu for pegar a aula prática, eu vou explicar depois para vocês também o que vocês têm à mão, tá? Vocês têm recursos bem interessantes à mão na biblioteca virtual, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. E nós vamos fazer exatamente uso disso.
Ou seja, nós vamos ver lâminas, nós vamos ver os modelos 3D que vocês têm à disposição de vocês, e vocês, sem mim, podem fazer o uso dele. Depois eu vou explicar como é que chamar. Vocês vão entrar lá, é um programa chamado Ovid, tá bom? Até lembra, né, Covid, mas é Ovid esse. E esse Ovid, exatamente, vamos dizer assim, ele tem modelos virtuais em 3D que vocês giram, consegue abrir a estrutura, olhar por dentro, consegue fazer uma estrutura, um estudo anatômico, tá bom? Bem interessante. E eu vou usar eles nas aulas práticas. Nós vamos ter sites os quais eu vou mostrar para vocês lâminas também, tanto em microscopia óptica como microscopia eletrônica. Isso aí, mas professor, se a gente estivesse lá na aula, a gente iria para o microscópio. Não necessariamente. Muitas vezes, alguns de vocês, como vocês são segundo e terceiro semestre, eu acredito que vocês não viram, mas muitas dessas aulas, em função exatamente do laminário, nós teríamos um laminário virtual também lá na Croton, lá na própria Unime paralela. O que acontece? Eu colocaria vocês nas salas de informática e nós teríamos exatamente o quê? O estudo em cima de roteiros. Mas qual seria a vantagem, então, de eu estar aqui, professor, comparado com estar lá? Eu vou ter mais tempo com vocês aqui. E aí vem exatamente a questão da metodologia que eu quero fazer com vocês. Então, vocês vão notar que no meio, quando eu tiver falado de sistema nervoso, estiver chegando em cardíaco, eu vou exatamente parar para uma aula prática. Mas como vai ser essa aula prática? Vai ser prática, vão ser o quê? 3 tempos de aula. Vão ser exatamente como vai ser meia hora, mais ou menos em média, que vocês vão ter de aula prática ao longo do curso. Então, o que vai acontecer? Eu vou juntar em 2 grandes blocos. E vai ter uma aula exatamente que vai de 8 até as 10h20, na qual a gente vai trabalhar tudo isso. Vou mostrar anatomia, vou mostrar histologia, patologia, várias coisas. Então, com isso, nós vamos ter um primeiro bloco, tá bom? Até a primeira avaliação, e depois um segundo bloco até a segunda avaliação. Eu acho que fica melhor do que toda vez eu chegar, vamos parar aqui, vamos fazer a aula prática, aí quebra aquilo ali, aí vai mostrar site, vai mostrar lâmina. Então é melhor a gente concentrar numa coisa só e eu fazer esses 2 blocos, que acho que fica um pouco mais dinâmico. Minha turma do semestre passado, o que eu fiz com eles? Eu fiz tudo isso em 2 megas aulas logo após as provas. Então, como a gente começou exatamente esse sistema de práticas online, tá bom? Com vocês agora está mais tranquilo, eu tenho como dividir esses 2 blocos. Inclusive, vocês viram isso, né? Certamente, se vocês são segundo e terceiro semestre, vocês viram o que os professores fizeram com vocês. Vocês tiveram exatamente essa prática, esse arranjo todo, obviamente, todos no final, né? Então, mas aí eu prefiro agora, como nós estamos no início, ao invés de quebrar tudo meia hora, o tempo todo, a gente chegar e juntar isso em 2 blocos em função disso. Também vai ser utilizado questionários, roteiros. Eu vou mandar também atividades para vocês depois através do chamado... Vocês conhecem o Google Forms, meninos? Me contem aí, enquanto eu bebo uma água. Conheço. O sistema de formulários online? Ótimo. Quem não conhece, depois eu vou apresentar. Acredito que a grande maioria já fez, até porque meus colegas também, já que vocês são segundo e terceiro, eles devem ter aplicado a vocês. Mas aí não tem problema não, depois eu explico. Ou seja, vão ser links, obviamente, dos trabalhos, as parciais vão ser por aí. Fica mais fácil, não é aquela coisa, eu vou te entregar trabalho, não sei o quê. O Google Forms ele te dá exatamente essa possibilidade. A gente vai ter artigos, obviamente, também, que eu vou ter trabalhos com artigos que vocês vão trabalhar ou de uma forma individual ou em grupo, tá bom? Então, vocês vão poder me entregar isso e eu poder fazer a pontuação parcial, obviamente, disso aí, e, é claro, fazer depois a complementação com a complementação das oficiais, que a gente já vai falar já sobre isso aí. Desse aspecto aqui das aulas, que eu estou começando, tem alguma coisa em especial que vocês querem me perguntar? Alguma coisa a falar? Como eu disse, pode interromper, sintam-se à vontade. Está tudo calmo, tudo fácil. Outra coisa. Quando ficam em silêncio, eu fico achando que Marcos está mole demais, está tranquilo, relaxa, segue, não fica enrolando. Tá bom, vamos embora. Qualquer coisa, me para. Continuando. Como eu estava falando. Então, certamente, falando um pouco mais rápido, até porque por causa já do avanço de vocês, né? A ideia da própria sala tradicional, que a gente chama, né? Ou seja, vocês terem as atividades de ensino,
Ou seja, você teria a aula, captava, absorvia tudo aquilo, estudava um pouquinho em casa, depois você expõe as dúvidas, tudo isso, obviamente, para o indivíduo. A ideia exatamente da chamada aula sala invertida tem exatamente essa grande questão, ou seja, você faz um estudo prévio, você tem isso exatamente, o AVA te permite isso, tá? Vocês vão acessar o AVA, e senhores, eu quero vocês acessando o AVA, lembre-se disso. Eu vou estar, obviamente, de olho nisso. Lembre-se que o AVA, para quem não contou a vocês, ele tem um sistema de acompanhamento de quanto tempo vocês ficam, o que vocês fazem no AVA. Então, tudo isso eu tenho como monitorar, como dar uma olhada. Então, com isso, é interessante vocês fazerem a pré-aula, os exercícios, depois o que? Assistir sua aula, depois tirarem as dúvidas, se for o caso. Inclusive, no final das aulas, tá? Faltando 10 minutos para acabar, deixo aberto à vontade também para vocês, caso queiram perguntar algo, caso queiram esclarecer alguma atividade, algum trabalho, alguma coisa, tá bom? Então, com isso, vai ser importante por isso aí. E, é claro, a questão, obviamente, do pós-aula, que é importante, para quê? Vocês aprofundarem os assuntos dos quais eu vou falar, certamente vocês vão notar que, inclusive, deixa eu ver se vem aqui no próximo, só para mostrar uma coisinha para vocês. Só um minuto, vamos lá, meu filho. E... aqui, pronto. O que eu falei para vocês, né? A questão exatamente, sendo bem mais rápida aqui, a questão da pré-aula, lembre-se sempre disso. Vocês fazerem um apanhado, obviamente, do conhecimento, para depois a gente trocar, obviamente, essas informações aqui. Então, tragam isso para mim, sempre que puderem. Como eu disse, eu estou à disposição de vocês, a hora que vocês precisarem, não tem problema nenhum. A pessoa não entendi isso, será que você poderia repetir esse assunto, te dá um jeitinho, encaixa no programa, vai repetindo, vai vendo isso. Lembre-se que são 4 unidades, vamos falar delas daqui a pouco, cada uma delas com as sessões, tá? Vão ter unidades de base, eu sempre vou estar na linha do AVA. Talvez um ou outro, às vezes eu mudo um pouco, às vezes o posicionamento, mas sempre vai estar no sentido exatamente o que do nosso trabalho lá no AVA, tá bom? Não se preocupe em função disso aí. Vamos lá. Lentinho. Deixa eu sair e entrar de novo para ver se ele melhora aqui. Pera aí. O sistema tá aqui, peraí. Voltei de novo para os slides. Pronto. Aqui tá. Estão vendo o slide aqui com os temas, com as unidades? Garotos. Meninos estão aí? Dormiram? Durma. Sim, professor. Ai, graças a Deus. Eu fico achando que vocês estão dormindo. Eu não falo nada, fico em silêncio, preocupado. Vamos lá. 4 unidades, ok? Lembre-se disso. Sistema nervoso central e suas relações. Nós vamos conversar, vocês vão notar que eu vou começar desde embriologia do sistema nervoso. Vamos depois estudar as fases embriológicas, depois citologia, a ideia exatamente da própria célula nervosa, depois a junção delas, formando o tecido nervoso, e depois é o quê? As suas 2 grandes relações, ou seja, o chamado sistema nervoso central e periférico, que vocês estão vendo aqui. Isso aqui tudo é muito importante, tá? Porque ele exatamente vai dar para vocês a própria ideia do que é o aspecto de que eventos que vão ser chamados de voluntários e involuntários. Lembre-se que uma série de eventos dos quais, por exemplo, estou aqui falando, aí vocês estão escutando. Daqui a pouco, falem, meninas, vocês conseguem falar. Então, com isso, são os eventos voluntários. Daqui a pouco a gente vai chamar de musculatura esquelética. Depois vocês vão ver que existe o quê? Independente desses eventos voluntários, existe uma série de eventos o quê? Involuntários. Eventos que, independente da sua vontade, está ocorrendo. Por exemplo, movimento peristáltico para levar o alimento exatamente até o estômago, até o intestino, seu sistema respiratório, no qual você... Ah, mas Marcos, eu consigo parar de respirar e segurar a respiração. Você pode até conseguir respirar, parar de respirar durante alguns segundos, mas daqui a pouco eu não posso pedir você parar de respirar agora e voltar a respirar na nossa próxima aula.
Até lá, já foi, né? Então, é óbvio, tem uma série de eventos que você não controla. Então, esses eventos vão ser todos falados aqui, como ocorrem esses processos, tá bom? Inclusive, as chamadas neuromediações, ou seja, os chamados neurotransmissores. Vocês vão ver que existem exatamente eventos químicos muito importantes, que depois eu vou contar para vocês, que são chamados neurotransmissores. Eles conseguem variar, ter flutuações, tá? Em função exatamente, muitas vezes, desde o nosso estado psicológico, passando por nossas emoções. Também para o controle sistêmico, quando estamos para quê? Batimento cardíaco, movimento de músculos, tudo isso, tá? Vai ser importantíssimo, exatamente, e vão estar envolvidos muitas dessas ações dos neurotransmissores, que são dos mais variados tipos. Desde, digamos, gases como óxido nítrico, passando por o quê? Moléculas bioquímicas, eventos como adrenalina, noradrenalina, tá? Vários aminoácidos que vão controlar, obviamente, que estruturas celulares, chamadas receptores. Então, com isso, eu vou poder fazer com que haja o quê? Um trabalho de colaboração. Essas células, esses tecidos, vão poder colaborar de tal maneira que eles possam conversar. Então, com isso, vai ser de extrema importância para que haja exatamente o que essa interatividade, para que haja exatamente o que esse processo onde o organismo tenha, obviamente, esse processo onde ele possa conversar, onde ele possa, obviamente, trocar informações e certamente fazer o quê? Ter respostas frente ao quê? Diversas modificações do ambiente. Desde, por exemplo, dizer assim, meninos, estão aí? Aí você está meio do cochilando, você acorda, toma um susto. Ou seja, você tem uma ação exatamente em função o quê? Da minha voz um pouco mais alta. Você vai atravessar uma rua, ou de repente alguém toca seu braço, alguém conhecido, alguém desconhecido. Tudo isso, o cérebro vai estar respondendo plenamente a esses eventos. Então, são eventos interessantes porque eles controlam o seu estado não apenas psicológico, emocional, como também orgânico. Então, essa interação que você tem dessas atividades te dá exatamente o quê? Uma série de eventos psico-neuromotores muito importantes, exatamente para o quê? Manutenção da vida. Isso, basicamente, vai ser as unidades 1 e 2. Porque na 3 e 4 eu falo de coração e pulmão. Nossa, só 1 e 2 vai ser sistema nervoso? Isso mesmo. Só 1 e 2 é sistema nervoso. Tem bastante assunto ali. Vocês vão ver já já. Então, com isso, vão ser... mas eu vou só usar aqui. Não. Aí é que vem a parte interessante. Muito disso que eu vou estar falando, vocês vão ver isso ainda lá, que quando forem ter a questão do sistema imunológico, a questão, obviamente, também do sistema renal, digestivo, tá bom? E hormonal, tá bom? Então, vocês vão ter as outras morfos que vão também lidar com isso e vão certamente comentar sobre os eventos nervosos, tá? De muita importância para esse controle do organismo. O sistema cardiorrespiratório, né? Até aproveitando o meu caro colega de vocês me perguntou, ele é importante para aspectos correlacionados com respostas patológicas. Só um minutinho, por favor. Um pouquinho de água. Então, com isso, esse sistema cardiorrespiratório, coração e pulmões, como eu disse, é apenas uma separação didática. Mas vocês vão notar que existe uma interação enorme entre eles. E por que há essa interação? Porque um dos principais eventos que você vai ter de transporte são o quê? Gases. O oxigênio e o CO2. O dióxido de carbono e o oxigênio em si, o O2. E por que é tão importante? Eu vou explicar depois para vocês que existem células às quais esses gases interagem. Ou seja, a questão das hemácias. Vocês vão ter pigmentos ali, então vão ter interações químicas, que é hemoglobina. Vou explicar tudo isso para vocês com detalhes. Isso é importante porque você tem mais de 2 bilhões de células que vão depender o quê? Desse oxigênio que chega ao organismo e certamente a liberação desse excreta. Excreta? Um excreta. O CO2, o dióxido de carbono, ele é tóxico para o organismo. Então é importante você ter essa liberação desse CO2 para fora. Mas como que eu libero? Na hora que você bota ele para fora, expirando. Então, na sua expiração, esse gás, o CO2, o dióxido de carbono, chegar aos pulmões e você poder expirar, existe um ciclo, um processo, que eu vou explicar para vocês.
da grande e pequena circulação, as trocas gasosas, essas relações que ele fala, é exatamente isso. A questão do calibre dos vasos, diferenças entre artérias, veias, arteríolas, tudo isso vai ser muito importante exatamente para a gente poder justificar, para poder exatamente apresentar qual seria esse funcionamento desse organismo em função disso aí. E é claro, isso também está ligado aos pulmões, tá bom? Os pulmões, você vai ter a própria caixa torácica, que parte disso vocês até viram a questão de musculaturas, ossos, exatamente até quando vocês estudaram tegumentar, né? Para quem já fez ciências morfofuncionais, tegumentar, né? Locomotor e reprodutor. Ah, Marcos, mas eu não fiz. Não tem problema. Sempre como eu digo, sempre quando eu usar exemplos, até aproveitando essa deixa, eu vou te dizer o seguinte: se você não sabe, eu te ensino, e se você souber, você recorda comigo. Então não se preocupe exatamente se eu fizer certos comentários de alguns tecidos, alguns eventos, e de repente você não lembrar. Exatamente, eu sempre vou tratar que vocês não sabem. Então, sempre a gente vai estar interagindo em relação a isso. Tudo para facilitar a compreensão de todos, obviamente, das situações. Outra coisa que é importante, até aproveitando que eu usando o exemplo do Lenilson, ele perguntou sobre patologia. Ali, naquele caso, até expliquei patologia, porque eu estava querendo dar um exemplo da própria ideia do curso. Mas, geralmente, patologia, você vai notar uma coisa. Toda vez que eu for falar de alguma estrutura, sistema nervoso, cardíaco, respiratório, você vai notar o seguinte: eu falo de uma forma como tivesse o quê? Saudável, né? Então, com isso, o que vai acontecer? Vou falar de como é o funcionamento, quais os eventos químicos, quais os eventos teciduais, quais os eventos histológicos, os quais ele trabalha. Depois, no final, eu vou tratar exatamente o quê? Daquilo que está com problema, ou seja, a patologia, ou seja, a própria doença. Então, eu vou falar dos problemas, o quê? Vai valer também para o sistema nervoso. Eu vou comentar sobre os distúrbios, tá? Nós vamos conversar lá sobre distúrbios que nós temos no sistema nervoso. Inclusive, algumas coisas vão complementar o AVA, tá? Vou botar algumas coisas a mais lá. Vou falar exatamente dos distúrbios que tem aqui em relação à depressão, exatamente a eventos ligados ao quê? A síndromes, tá bom? Psicológicas. Então, a gente vai falar muito disso lá em sistema nervoso. Como eu vou falar também nos eventos cardíacos, desde doenças virais, bacterianas, como, por exemplo, vocês, puxando a brasa para vocês de novo, nutricionistas, a questão exatamente também como é que se fala? A questão do próprio caráter alimentar, né? Com isso, a gente vai conversar depois sobre, por exemplo, aterosclerose, as chamadas placas de ateroma, são placas de gordura que às vezes acumulam exatamente nos vasos sanguíneos, diminuindo o calibre deles. Consequentemente, você tem o quê? Um problema para a passagem desse sangue. Então, isso exatamente pode causar o quê? Uma série de problemas. Desde infarto ao miocárdio, como, por exemplo, formação de coágulos, esses coágulos desprenderem, dá um AVC no indivíduo, ou seja, um acidente vascular cerebral. Então, esses eventos todos vão ser comentados depois, quando eu chegar em patologias, e essa relação que tem entre coração e pulmão. Alguma coisa a perguntar, alguma coisa a falar? Tudo certo? Tá fácil demais esse assunto, tô vendo que é moleza, não vai ter problema nenhum. É isso, meninos? Oi. Tá fácil? Complexo, mas pode seguir, professor. Que complexo, menino. Nada, você viu? Mamão com açúcar. Você vai lá, era isso? Poxa, cara, que complexo. Até falei que era complexo, mas tô vendo que não tem nada de complexo. Mas vamos lá. Laboratório. Bem, nós não vamos estar no laboratório por enquanto, né? Mas vai que a gente volta. Se a gente voltar, certamente temos uma série de coisas das quais sempre vale comentar, né, que é sempre importante, né? Porque vocês não estão agora, não estiverem comigo, certamente logo, logo, um belo dia vão estar. Então, certas posturas a gente tem que ter exatamente nesse local. Porque é um laboratório no qual você usa a vestimenta adequada, a questão exatamente dos chamados guarda-pós ou jalecos, a questão exatamente de você ter o quê? Não é local para o quê? Se alimentar, ficar brincando, né? Não, professor, a gente não faz nada disso, eu sei. Mas sempre é bom comentar. Jogar a mochila por aí, que certamente vocês são meninos organizados, chegam na sua casa, deixam a mochilinha guardadinha, bonitinha, não bota no meio da casa. Então, com isso, certamente evita-se acidentes, né? A questão, obviamente, também de como a gente lida com muitas substâncias químicas
Evitar exatamente passar as mãos nos olhos, sempre fazer higienização das mãos, né? Lavá-las. E por aí vai, obviamente, em função disso, né? Ter esse cuidado todo e certamente lembrar que ali é um local exatamente do próprio palavra já diz, trabalho, eventos, tá bom? Que os quais vocês vão executar procedimentos, experiências, e certamente, muitas vezes você lida com material biológico, material que pode queimar, machucar, então com isso é importante ter uma série de procedimentos importantes dentro, certamente, do laboratório. Vamos lá. E aí vem exatamente algumas partes, tá? Que eu vou... eu posso até mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar um deles aqui. Deixa eu tirar um pouco daqui. Continuamos com o nosso quórum, graças a Deus. Continuamos o nosso quórum aqui. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Se ele demorar muito a carregar, para não atrasar a aula, eu vou... Deixa eu só carregar ele aqui. Só um minutinho. Para a gente continuar. Só para vocês verem a ideia do simulador virtual. Queria mostrar para vocês. Aqui, vamos lá. Nossa, quanta página. Cadê meu Google? Aqui, acho. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem uma coisa. No dia da aula prática eu vou mostrar isso passo a passo, mas eu queria só mostrar para vocês o que eu estou falando. Então, primeiro na página da Unime. Vamos às primeiras perguntas. Às vezes vocês não veem. Estão vendo a página, a tela da Unime do meu computador? Está dando para ver ou está fora do ar? Ah, não, vocês não estão vendo. Vamos ver agora, peraí. Estão vendo agora a tela da Unime? Agora sim. Pronto, porque eu não estava compartilhando. Nem precisei perguntar, porque realmente vocês não vão ver nada. Vamos lá, cadê você? Bibliotecas. Então, vocês... Deixa eu te explicar mais ou menos o que é. Tá aqui a tela da Unime, tá bom? Aí vocês, na barra lateral, vocês podem fazer depois isso sozinhos, tá? Vocês podem entrar. Vão baixar. Entra aqui em bibliotecas. Clicou em bibliotecas. Ver se ele está abrindo direitinho. Senão a gente abre na aula prática depois. Bibliotecas. Aí você vem aqui, ó, ele vai abrir assim bibliotecas para você. Aí tem biblioteca virtual. Clicamos em biblioteca virtual. Ele abre aqui. Aí, aqui tem efetuar login. Esse login, tá? É claro, eu vou entrar com o meu de professor, mas vocês vão entrar com o de vocês de alunos. Vocês têm acesso livre à biblioteca. Além de você ter a questão do modelo virtual que eu vou mostrar, vocês têm artigos, os livros, tá tudo aqui, tá? É sempre que eu brinco. Se a gente estivesse lá na sala, eu ia dizer que aquele local mítico que você ouviu falar, chamado biblioteca, tá cheio de material. Mas você tem que ir lá para pesquisar. Mesma coisa aqui. Você tem um acervo que é muito importante em função disso. Tá? Aqui, feito o login. Colaboradores. Os senhores são colaboradores. Carregou. Aqui meu nome. Vai acontecer a mesma coisa com vocês. Aí depois, logo embaixo, puxando um pouquinho mais abaixo, vocês vão ter aqui, ó, minha biblioteca, biblioteca virtual, e tem esse aqui, Volters, tá?
Volters. Esse Volters, você vai clicar nele, ó, depois do Senac, tá? Clica. Ah, Marcos, eu não peguei, não sei o quê. Lembre-se que essas aulas vão estar depois gravadas, depois vão estar passadas para vocês, tá bom? Depois isso tudo vai estar gravado. Se você perder qualquer coisa, só você repassar o vídeo. Aí tá lá o Ovid, tá? Ovid, não é Covid. Então, Ovid, e logo embaixo, você tem aqui, ó, Atlas Humano de Anatomia. Clica. Também com a chuva, às vezes não carrega direito. Tá aqui, ó. Começa a aparecer essa estrutura. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar. Deixa eu primeiro clicar nele. Ah, o professor está em inglês. Não tem problema, não. Ele vai estar aqui, ó. Ele sempre vai estar marcado português, e aí você vai ver que depois as estruturas, tá? Vão estar todas traduzidas, tá? De qualquer maneira lá para vocês. Vai estar tudo lá. Depois aqui embaixo, e você vai ver aqui, ó. Atlas de Anatomia Humana, à sua esquerda. Clica. Clicou. Oh, coisa boa, tá rápido. Aí tem aqui, Launch Human. Clica nessa tarja laranja. Clicou. Vai abrir para vocês aí daqui a pouco. Se não abrir, se você estiver no celular e não abrir, depois vocês façam o exercício, tá? Caso... não, acho que vocês vão conseguir ver o meu. Vocês não conseguiriam fazer, às vezes, direto. Mas vocês podem fazer ele sozinho, ele vai carregar. Demora um pouquinho, mas carrega. É só para mostrar para vocês como é. Pam, 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 pam. Não se preocupe, ainda tem mais coisa para falar ainda. Estou querendo exemplificar para vocês verem como em parte vai ser essa aula prática. Ele vai carregar umas pranchas. Daqui a pouco você vai ver várias sessões que ele vai carregar aqui. E aí que vem a parte interessante. Eu vou mostrar só rápido, mas depois no dia da aula a gente vai mostrar ele com mais calma. Para vocês terem uma ideia, um exemplo do que vai ser a ideia das aulas virtuais. Das aulas práticas. Ah, mas a gente faria isso lá na sala? Faria. Mas só que lá, eu vou dizer assim, o tempo da gente seria mais delimitado, por causa da aula prática exatamente fechada em cada bloco. Como eu vou fazer as aulas práticas exatamente em 2 blocos, eu tenho chance de fazer mais coisas com vocês. Vocês também, querendo, também vão poder explorar muito mais. Vamos lá. Clicamos agora de novo aqui. Liga não, que ele demora um pouquinho, mas ele carrega. Mas vale a pena. Ah, mas isso a gente vai usar só para o sistema nervoso? Não, você tem como estudar digestivo, nervoso, ósseo, obviamente cardíaco e respiratório, reprodutor muito legal estudar por aqui também. Ah, mas ele poderia substituir exatamente a ideia do próprio Atlas físico? Sim, porque exatamente você vai notar depois que acontece o quê? Você consegue, vamos dizer assim, de uma forma muito mais dinâmica, estudar por aqui. Porque você vai. É como se você estivesse abrindo em camadas. Vocês vão notar depois. Você consegue retirar camadas dos tecidos, ver os vasos mais próximos, ver a estrutura óssea, retirar osso, botar osso, tecido. É bem, bem interessante em função disso aí. Deixa eu só ali ver se ele carrega aqui. Aguarde, estou aguardando. Estou aguardando.
Choveu também, a internet fica uma coisa. Vamos lá. Pronto, meninos. Os ossos, circulatório. Em turminha. Me contem aí. Eu tô sozinho. Meninos. Estão aí? Estão vendo? Sim, professor. Tá dando para ver? Pronto. Sim. Vamos ver a nossa praia aqui. Ah lá. Esqueleto em cima, circulatório, ó, respiratório, tudo que eu falei para você, músculos. Mas vamos nos deter na nossa praia, no nervoso. Vou mostrar aqui nosso amiguinho simpático aqui. Isso aqui são vários deles, tá? Cada um que você clicar, você consegue ver uma coisa diferente. De vaso, respiração. Ah, posso ver isso em casa, sozinho, tranquilo? Pode. Como eu falei a vocês, só seguir aquele passo a passo. Se você não pegou agora, eu vou repetir isso na aula prática. E também, se não pegou e quiser ver, é só pegar essa aula depois que ela está gravada e vocês vão poder ver isso aí, tá? Tenha só paciência com ele, que às vezes ele demora um pouquinho para abrir, mas ele abre. Pronto. Deixa eu só mostrar ele aqui, umas coisinhas para você. Esse aqui é o corpo. Ah, mas isso aqui é uma figura pequena, mas não estou vendo pouca coisa. É, tá bom. E se a gente chegar aqui do lado esquerdo, ó, você tem um cursorzinho, eu posso aumentar ela. Quero ver mais de perto. Ah, tá muito grande. Tá bom. Diminuo. Ah, mas tá muito de lado, professor. Tá bom, então vamos girar, ó. Você chega aqui, ó, e gira o modelo. Peraí, assim. De vez em quando o comando demora um pouquinho, mas ele gira. Tá? Tá vendo? Assim. Posso girar mais? Pode. Posso botar ele em outras posições, em 360 graus? Pode. Quero aproximar mais o crânio, professor. Tá bom. Ó, pode ir. Pode ir, peraí. Subir. Descer. E certamente esquerda e direita aqui, né? Baixamos. Isso aqui, quando a gente for estudar sistema nervoso, vamos estudar por aqui. Mas só que eu quero olhar mais de perto, professor. Tá bom. Então vamos olhar mais de perto. Aí repara uma coisa aqui, ó. Você tem aqui o crânio, né? Vamos dizer que eu quero dar uma olhada dentro desse crânio. Eu posso simplesmente fazer uma coisa aqui para vocês, ó. Tem aqui embaixo, ó, tem um ícone que parece exatamente um bisturi. Eu clico nele e clico na região que eu quero remover. Ele começa a remover para você, ó. Deixa eu ver se ele consegue. Ah lá. Eu abri o cérebro, ó. Vou voltar de novo, você ver. Foi muito rápido, professor. Tá bom. Então vamos lá, vamos aproximar um pouco mais. Ai, filho. Liga não, que de vez em quando ela é lentinho. E eu clicando mais de uma vez é pior ainda. Peraí. Mas já começaram a ter uma ideia de como a gente pode trabalhar em cima dele, né? Giro. E aí, aproximo. Ah, mas eu posso fazer em casa sozinho, é livre, pago? Não, nada é pago aqui. Tá tudo já incluso no pacote. Na sua aula. Pronto. Depois eu vou te explicar exatamente as regiões, obviamente, do que é sistema nervoso. Obviamente. Ah, tem mais uma coisa. Deixa eu desmarcar aqui. Professor, não sei o nome de nada aí. Tá bom. Você clica aqui, você vai notar que aqui do lado aparece aqui uma série de ícones, tá? Eu posso simplesmente, ó, marcar as regiões que eu quero saber o nome. Repara. Aqui, por exemplo, tem o lóbulo parietal. Ele marca aqui em cima.
Se eu marcar aqui do lado, sem marcar o bisturi, tá bom? Marco aqui do lado. Ele mostra para você exatamente o que? A questão dos vasos. Sem azul são os vasos, tá? Isso aqui é amarelo, depois a gente vai aprender. São os nervos. Eu posso clicar na estrutura do próprio cérebro aqui, ó. Aqui. Área temporal. E ele vai te dando os nomes. Então isso é bem interessante exatamente por quê? Para estudar. Ou seja, a ideia do Atlas. O Atlas que você teria em papel, o Atlas exatamente como você fala, para você ver todos esses eventos, você teria em papel. Aqui você pode ir marcando ele. E essa estrutura, depender, é claro, do local que você esteja, da internet, etc., você pode abrir, inclusive, qualquer lugar. Depende muito mais de você ter a conexão. Ah, Marcos, mas eu quero cortar, quero olhar dentro do cérebro como você mostrou lá. Tudo bem, vamos cortar. Aí ligo aqui o bisturi, você marca esse ícone aqui do bisturi, ó, e vou tirando. Pimba, tirei. Nos outros ele corta mais devagar, tá bom? Aí desmarco. Aí você tá vendo exatamente o que a gente vai estudar. A região mais superficial do córtex, o limbo, tálamo, hipotálamo. Ah, professor, eu tô vendo aqui o hipotálamo aqui embaixo, mas não, depois a gente vai aprender aqui, ó. Eu posso aproximar mais. Posso girar isso aqui. Ou seja, você tem como estudar isso aqui em escala, tá? Inclusive, aqui até que não serve tanto, mas depois, por exemplo, no aparelho reprodutor, eu posso trocar aqui. Aqui tá feminino, eu posso trocar isso aqui para masculino. Tá bom? Ah, professor, eu queria ver aquilo ali, que essa aqui eu aprendi que é a hipófise. Já fiz lá a aula de hormônios e ver a glândula endócrina. Tá bom. Então vamos tirar isso aqui, ó. Eu vou limpar. Liga o bisturi. Só não deixa ligado o tempo todo, senão você vai cortando tudo. Aí corto, ó, tô abrindo. Tô abrindo toda a estrutura. Vai cortando. Aqui. Pronto. Desmarca o bisturi. Aí você vai estudar a sua hipófise. Desmarquei. Pronto. Você marca aqui, ó. A neurohipófise. A parte posterior e a parte anterior, adenohipófise. Isso é uma importante glândula endócrina que depois vamos conversar sobre ela. Ligado o quê? Ao sistema do tálamo e hipotálamo. É o próprio sistema nervoso. Tudo bem até aí, garotos? Meninos, dormiram? Oi. Pode seguir, professor. Graças a Deus, tá preocupado. Já falei, você fica em silêncio. Nossa, pronto, dormiu todo mundo. Então, garotos, lembrem-se, isso aqui vai ser... Usem mesmo, o estado da biblioteca virtual é importante. E eu acho que também, até sendo bem direto, é menos monótono do que você pegar um Atlas enorme, um Atlas, um Atlas exatamente que é anatômico, e ficar estudando. Eu acho que é muito mais dinâmico você poder inclusive, fazer esse trabalho aqui em virtude disso aí, tá bom? Então, vamos sair daqui, vamos continuar nossa aula lá. Isso aqui é só para te mostrar o que era o ouvinte. Porque também ligado direto, ele é pesado. Então, aqui ele fica... Pronto. Tirar a biblioteca virtual daqui. Aqui. Pronto. Desligar o ouvinte, que ele fica mais leve. Com isso, prontinho. Deixa eu agora carregar de novo a tela. Opa. Vou carregar aqui, só um minuto. Ah, meu filho. Pronto, todos nós aqui ainda, graças a Deus. Vamos voltar de novo para os nossos slides.
E... Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui opa, vamos voltar para a anterior. Para falar coisa boa, né? Nota, né? Aqui. Nós vamos ter não só a questão do próprio Atlas, obviamente, que eu mostrei para vocês, né? Como outros também, que depois no dia da aula eu vou te mostrar. Vão estar aqui os links já deles. Depois, se vocês tiverem curiosidade, já quiserem ver, depois a gente vai dar uma olhada em cada um deles, depois no dia da aula prática. Mas aqui eu já mandei para vocês isso. Tá bom? A gente vai usar exatamente eles para as aulas práticas. Lembre-se sempre da questão das avaliações, tá bom? Vou mostrar para vocês já o cronograma. Hoje eu já estou dando esse cronograma para vocês, das provas marcadas. As atividades, é claro, vai ser ao longo do tempo. Fica mais fácil a gente ir enviando. Mas a data das provas, se tiver alguma mudança, já estão marcadas, eu vou passar isso para vocês, tá bom? A gente vai falando isso aí, e certamente os senhores vão cumprir tudo bonitinho, isso aqui é só o adendo, só para aqueles que certamente não se aplica aos 9 que estão por aqui, mas sempre é bom lembrar que tudo tem que ser entregue na data, né? Até porque vocês já trabalharam com o Google Forms, vocês sabem que o Forms também ele fecha, então vai ter prazo, vai ser tudo comunicado previamente, tudo bonitinho, então fiquem tranquilos. Lembre-se que vocês vão ter o desafio nota máxima, isso é importante, tá bom? Vocês fazerem, tá bom? Ele é uma pontuação, também é como se fosse um simulado, até como está falando aqui. É como se fosse um simulado, é importante vocês realizar, ele ser realizado, inclusive ele dá uma pontuação para vocês, a sua carga de pontuação semestral, então isso é importante, ajuda vocês, e é claro, ele tem atividade de nivelamento, e é bem importante em virtude disso aí. Pontuação em si. Você tem a chamada avaliação continuada. Lembrem-se, vocês têm o que? A questão da pontuação, onde vocês têm a parcial e a nota oficial. Não mudou nada. Lembre-se que essa é uma disciplina na qual é tipo 1, tá bom? Então, com isso, vocês vão ter o quê? Na sua avaliação parcial, no primeiro bimestre, 1.000 pontos, e na avaliação oficial, no primeiro bimestre, 1.000 pontos, tá? Isso vai diferenciar para o segundo bimestre. No segundo bimestre, só parcial vai ter o quê? 1.500 pontos. E essa oficial vai ser 4.000 pontos. Ah, professor, como é que você faz as parciais? Bem, as parciais, geralmente, eu dou trabalhos, questionários, em grupo, separado, artigo, alguma coisa exatamente na qual eu posso fazer 2, 3, posso fracionar esses pontos. Isso aí é de menos. Ao longo do tempo, a gente vai ajustando isso aí de qualquer maneira, tá bom? Lembrem-se que, ao final, vocês têm que ter, no mínimo, 7.000 pontos, porque, caso contrário, se não tiver os 7.000 pontos, vai para a prova final. Lembre-se que a prova final tudo zera, tá bom? E, é claro, essa prova final, você vai ter que tirar o quê? 5.000 pontos, tá bom? Então, isso é importante em virtude disso aí, tá bom? E, é claro, tem um pequenino detalhe. Eu não cobro na avaliação oficial 1 e 2, tá? Esses assuntos geralmente são cumulativos, tá? Então, com isso, o que acontece? Até porque vocês também têm o quê? Uma continuidade com o estudo. Então, nessa questão exatamente dos eventos de pandemia, a gente tem feito exatamente o assunto cumulativo. Então, o que caiu na avaliação oficial 1, geralmente também vai estar presente na 2. Até porque o assunto, sistema nervoso cardiorrespiratório, é um assunto contínuo. Então, querendo ou não, você vai precisar dos outros eventos anteriores. Então, com isso, todo o assunto cai cair na avaliação 2, tá? Em função disso. Alguma pergunta, alguma coisa? Algo a falar de ponto, etc, etc? Silêncio significa sim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, professor? Então tá, vamos lá.
Aqui estão as datas de avaliação. Nós começamos hoje, né? Firmes e fortes, graças a Deus, 24 de agosto. A primeira oficial está marcado aqui, só vou pedir a ajuda do meu calendário, mas vamos lá, vai ser em outubro. Ela vai de 5 até 10. Então, no dia 5 vai ser a nossa prova. Prova no horário da aula, tá bom? Então, com isso, também nós vamos ver como é que vai ser esse ajuste aí em função das provas, tá bom? Então, lembre-se disso, horário da aula, e geralmente dou 1 a 2 tempos de aula para vocês fazerem as provas, tá? Não tem maiores problemas em função disso, não. Depois da primeira oficial, você tem a segunda, tá? Que é exatamente em novembro, tá bom? Começando em 30 de novembro, indo até 4 de dezembro. Depois, é claro, se houve exatamente, vocês por acaso não realizaram uma das provas, vocês vão ter uma segunda chamada aqui, tá bom? Essa segunda chamada, geralmente eu marco logo para o primeiro dia, 7/12, né? Você tem 2 dias para fazer, mas geralmente já realizo logo tudo no mesmo dia isso aí. O término das aulas está previsto para 9 de dezembro, certamente não vai se aplicar a você, até porque o meu amigo já falou lá que está tranquilo o assunto, não tem nada de complexo. Meu amigo foi meu amigo Lenilson. Então, com isso, aqui estão as provas finais, tá bom? Realizadas dias 10 de dezembro e 11 de dezembro. Geralmente, também coloco tudo para 10 de dezembro, que fica tudo bacana, tá bom? Pode haver também alguma modificação nisso, né? A priori, esse cronograma está todo previsto de nós estarmos aqui online, tá? Mas pode, caso haja alguma modificação, algum evento da prefeitura, alguma normativa do estado, da prefeitura, a gente pode voltar, mas tudo está previsto para nós ficarmos, por enquanto, aqui virtualmente, falando sobre tudo isso aqui, e, é claro, sobre todo o nosso assunto e a aplicação das nossas avaliações. Algo a dizer, algo a comentar, alguma coisa, meninos? Tudo certo? Então vamos... Esclarecido por enquanto. O quê? Não entendi. Tudo esclarecido por enquanto. Esclarecido por enquanto. Vai continuar assim. Esclare. Claro, eu sei que tá claro. Claro e claro, os dois. Vamos lá. Nossa bibliografia que nós temos aqui, certamente. Você tem muitos deles também em PDFs, tá? Mas também na nossa biblioteca. Por isso que eu estava apresentando, inclusive, o Ovídio, porque a biblioteca também tem acervo lá, então vocês têm esses livros aqui disponíveis, obviamente, para estudar, além do material via AVA, tá bom? Não esqueça de acessar o AVA sempre. Lembre-se que também isso aí é monitorado, lembre-se que a gente tem como ver essa questão dos acessos de vocês via as planilhas, tá bom? Então, a permanência de vocês em sala de aula, inclusive, isso é visto lá também, no próprio AVA, porque vocês estão um tempo que ficam em sala de aula, eu tenho como ver o tempo. Então, tudo isso é feito. Ah, professor, que eu tive lá, você não me viu. Vi sim. Porque sempre lá o AVA está registrada a entrada de vocês. Então, vocês têm aqui o Gaito, o Tortora, gosto muito desses livros, tá bom? O Quartz Zoom, em função exatamente da própria bibliografia ligada ao sistema nervoso. E, é claro, como vocês vão ter fome de saber, temos mais uma complementação de literatura aqui. É claro, mais esses 4 livrinhos e mais sites para vocês poderem fazer pesquisas e, é claro, somar algumas coisas à sapiência dos senhores. Algo a falar, algo a comentar, algo a dizer? E, meninos, tudo certo até aqui por enquanto. O professor da biblioteca lá, ele, sobre a plataforma, ao abrir, tentar executar o aplicativo para mostrar o corpo humano em si, aí ele pareceu um erro, algo assim. Tem algum conselho em relação a isso? Às vezes é só questão de... Lenilson, às vezes é questão de carregamento. Você está no computador, não está? Tô sim. Pois é. Às vezes é questão de carregar. Às vezes ele demora um pouquinho, mas ele volta, tá? Ele tem que ter um pouco de paciência. Eu notou que ele demorou um pouquinho. Ainda mais que esse tempo chuvoso. Às vezes acontece isso. Mas ele abre, não tem problema nenhum, não. Se ele demorar a carregar ou tiver um erro, volta e entra de novo. Porque seu link
A diferença só é que você é o estudante, eu sou o professor. Então, a única diferença é essa. Mas o mesmo acesso é realizado por você e por mim. Tá bom assim? Certo, obrigado. Nada, Linus. Alguém mais aí? Não. Caras novas por aqui? Clício, Fabrício. Não, Fabrício já estava. João Vitor, Leonardo, Luiz. Todo mundo entendeu tudo? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Dona Sim, Renata, sim. Paula, Arialine. Tranquilo, professor. Graças Tranquilo. a Deus. Fico feliz em saber. Espero que esse coro ainda esteja maior. Ah, acabou, vamos embora. Que ir embora? Calma, tem mais coisas. Eu pensei que a gente ia embora. Que ir embora? Já estou em casa, precisa ir embora. Tem compromisso? Ele tá com saudade disso. Pois é, tem isolamento social. Dá para ficar aqui até meia-noite tranquilo. Não é não? Academia daqui a pouco. Que academia, rapaz? Malhar você malha de noite. Você já está malhando o cérebro, coisa importante. Malhando os neurônios, coisa bacana. Eu não vou dar minha corridinha também, tá chovendo. É bom que você fique em casa. É por causa da Vamos lá. irisina, professor. Como é que é, menino? Por causa da irisina na academia. Ah, tá certo. Tá bom. Vamos lá. Não, eu só quero agora fazer só uma introdução aqui em relação até que esse conceito homeostase. Só para a gente esclarecer aqui. Deixa eu só entrar aqui nas aulas. Atividade, aula, sistema nervoso. Vamos ver aqui. Função cardiorrespiratória. Então a gente bater um papo. Só de carregar aqui. Caroline voltou, já estava sentindo a falta dela, que ela não tinha sumido, apareceu de novo. Então, tudo bem aqui na aula introdutória. Vocês querem esclarecer mais alguma coisa? Eu vou fechar agora o slide. Tudo certo? Então, tá bom. Foi. Vamos agora aos feijão com arroz. Vamos começar nossa estrada. Aqui. Vamos compartilhar nossa tela. Isso aqui seria... Se fosse na aula, eu estaria exatamente na hora... Deixa eu tomar uma água, peraí. Com a sala apagada, essa imagem lá na frente, olhando para vocês e perguntando: o que é isso aí? Quem é esse cara aí de braço aberto aí? Alguém sabe me dizer? Relaxa, temos tempo até meia-noite, vocês podem responder tranquilamente. Como eu disse. Tirando meu amigo que tem a academia, ele vai pegar o halteres dele, vai malhando o braço aí sentado. Hein, meninos? Sabe quem é esse aí? Pois é, agora, por isso que é bom olhar para vocês. Quando eu olho para vocês, eu fico olhando. Fala. Me conta. Alguém ia falar alguma coisa, senhorita. Quem é que estava falando? Me conta aí. Pode falar. Não mordo. Nem dá para fazer isso virtualmente. Se eu mordesse, também devolvi um pedaço. Me conta. Quem é esse aí? Ninguém? Então vamos lá. Homem vitruviano, Leonardo da Vinci. Aí você vai dizer, o que tem a ver? Marcos, por favor, o que tem a ver? Leonardo da Vinci, eu estou na aula de sistema nervoso. O que tem a ver? Leonardo da Vinci, lá do século XVIII, por aí, o que tem a ver com a gente aqui no século XXI? Porque isso aí, meninos, esse símbolo, esse desenho, ele mostra exatamente o equilíbrio do ser humano, tá bom? Uma das primeiras representações, vamos dizer assim, que houve várias, né? Mas uma das primeiras, e é claro, certamente naquela época não tinha biologia molecular, não tinha, obviamente, todas as ferramentas que nós temos hoje possibilidade de avaliarmos isso do ser humano. Mas isso aqui é a primeira representação do equilíbrio entre o homem e o ambiente. A ideia dele estar de braços e pernas abertas, essa simbologia, com esse círculo ao redor, com essas figuras geométricas, é mostrando exatamente desse equilíbrio que existe entre o indivíduo
e o meio. Consigo mesmo, também, a gente poderia falar isso, mas também com o próprio meio em si. Mas para que ele possa estar, vamos jogar para a nossa praia agora, para a gente possa dizer isso, tá? Tem uma grande questão aí. Vamos lá. Grande questão, avança aí. Existe uma grande... Pronto. Uma grande questão que a gente começou a falar ainda agora, que é a ideia do tal do equilíbrio. Tanto que tem aqui, ó, do lado, minha balança aqui. A ideia é exatamente de você ter o quê? A chamada homeostase. O que é essa homeostase, como eu disse a vocês? É o equilíbrio dinâmico. É a possibilidade que você tem exatamente de ter o quê? Um equilíbrio entre o indivíduo e, é claro, o meio. Mas quando a gente fala, certamente, de sistemas vivos, eu tenho que pensar na nossa unidade estrutural. O que é essa unidade estrutural? A própria célula. A ideia da célula estar em equilíbrio... mas Marcos, mas a aula é de citologia. Mas pensa o seguinte, para você ter todo o funcionamento que eu tenho nos tecidos, no sistema, no corpo, eu preciso que a unidade funcional, célula, esteja funcionando muito bem. Por que isso é tão necessário, professor? Pelo seguinte, porque se você parar e pensar, você vai, digamos que vai fazer um processo digestivo. Como é que você vai poder, de repente, digerir aquele bife daqui a pouco suculento que você vai comer no seu almoço, ou então aquele sanduíche que você vai preparar para você daqui a pouco, se você, de repente, não tem lá os enzimas digestivas, se você não tem exatamente um ambiente adequado para que essas enzimas possam trabalhar, quem é que vai proporcionar isso? A célula. Para essa célula também fazer esse processamento de digestão, você precisa de uma mensagem. Então, o cérebro tem que te dar exatamente o quê? Uma ordem para que seu organismo o quê? Faça essa digestão. Só aproveitando o exemplo da digestão aí, pensa o seguinte, vocês vão aprender depois isso quando for estudar na morfodigestivo. Mas o cérebro, através do sistema nervoso, só eu ter falado, digamos, você não tomou seu café ainda, só de repente você pensar, você está sentado aqui assistindo minha aula, num cômodo da casa de vocês, e nesse instante lá na cozinha, tá aquela... vamos lá, vamos pensar o quê? Tem aquele café da manhã maravilhoso aguardando vocês, sua mãe já preparou aquele bolinho de chocolate bacana, com suquinho de laranja, tem um monte de coisa lá na mesa. E você chega agora, ó, deu água na boca. Só em você ter pensado em alimento, só em você ter começado a salivar, vou almoçar, tudo bem, tem aquele frango ensopado, aquele peixinho, aquele arrozinho que cai muito bem antes da academia, né, meu amigo? Exato, você vai almoçar, e aí, é claro, tudo isso que eu estou falando faz você o quê? Salivar. Você está lembrando coisas saborosas. Então, você está recorrendo à sua memória. Você está recorrendo aos seus neurônios. Então, essas regiões do cérebro, onde eu vou te explicar exatamente as regiões límbicas, as regiões exatamente dos centros de memória, em que você está lembrando, resgatando exatamente, escutando o som da minha voz e pensando nessa questão exatamente correlacionada com a alimentação, está te levando exatamente a fazer o quê? Salivar. Você começa a salivar sem você querer. Poxa, só porque eu estava com fome, realmente. Estou começando minha boca a ficar o quê? Cheia d'água, que a gente chama, não é isso? Pois é o cérebro começando a mandar ordens para ativar todo o teu sistema digestivo. Certamente é uma pegadinha, né? Não deve estar aquele bolo de chocolate maravilhoso, pelo menos não agora, muito menos aquele franguinho ensopado aguardando vocês. Mas, só em vocês terem pensado no alimento, o que acontece? O sistema digestivo entra em ação. E ele é ligado, e muito, a eventos o quê? Que são chamados de quê? São exatamente eventos autônomos, eventos que são independentes da sua vontade. É o que você chama de peristaltismo. É aquele roncar do seu estômago, porque deixa eu olhar, nem olhei ainda, 11h30, né? Daqui a pouco tá batendo a hora do almoço. E aí o que acontece? Você vai ver lá, poxa, tá me dando fome mesmo, Marcos. Eu acho que eu vou comer alguma coisa. Então, por quê? Você começa a ter um movimento peristáltico. Começa a ter o quê? Aquele movimento da musculatura, o quê? Lisa, que depois a gente vai discutir sobre ela, que vocês viram lá em morfo funcional tegumentar. Você não viu, vai ver. E esse movimento desse musculatura é totalmente involuntária. Já que é uma musculatura involuntária, já que é uma musculatura que é ativada e que exatamente se movimenta independente da sua vontade,
o ato de você se alimentar, e não precisa você botar o alimento na boca. E essa é a grande vantagem do cérebro. E aí que vai vir uma parte interessante que é muito importante para a gente. Só em você pensar em comida, você já começa o peristaltismo. Você só está aguardando agora colocar o quê? O alimento na boca. Aí você começa a mastigar, processar, engolir e faz os eventos enzimáticos no seu interior. Mas sempre que você ingere um alimento, você já começou a digestão há muito tempo. Só em você pensar, só em você, daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso também, quando eu falar do cérebro, dos órgãos do sentido, ou seja, tocar no alimento, você respirar, você sentir o quê? O aroma daquele alimento, você ter suas memórias exatamente ligadas a esse alimento, tudo isso vai fazer com que você ative o quê? O sistema digestivo. Então, consequentemente, ao ativar o sistema digestivo, o que acontece? Ele começa a trabalhar aguardando a chegada do alimento. Tudo isso, os órgãos do sentido, vão estar ligados ao cérebro, que depois nós vamos ver. Vão estar ligados exatamente o quê? A eventos onde vão ser o quê? As chamadas vias que vão levar informações, que depois eu vou dar nomes a elas. E vocês vão notar que também os próprios neurônios que compõem esse cérebro, que compõem esse sistema nervoso central, que compõem as vias que comunicam com o sistema digestivo, também são células que vão ser o quê? Importantes, que vão ter determinada participação nesses eventos aí. Tudo isso vai estar ligado a essa boa e velha balancinha que eu gosto de desenhar e deixar sempre lá no meu slide, tá bom? Que vai estar ali do lado direito. Está aqui do lado direito. E olha o que tem aqui, ó. Temperatura, irrigação sanguínea, oxigenação, energia, vários eventos que vão ser importantes para você manter a tal da homeostase. Lembre-se que a homeostase, aquele evento que eu mostrei lá naquela figura, lá do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, é uma importante figura que simboliza tudo isso que eu estou falando para vocês. Não só a questão da célula, o seu metabolismo, com as suas organelas. Repara aqui, onde você tem aqui, ó, membrana aqui fora, citoplasma aqui dentro e núcleo. E aqui as organelas citoplasmáticas, mitocôndrias, centríolos para as divisões celulares, os retículos endoplasmáticos, no qual vai favorecer o quê? O transporte para que haja a formação de substâncias, enzimas, outras estruturas que vão ser importantes. Mitocôndria para ser perdão, aqui embaixo. Mitocôndria, que é exatamente a estrutura de energia, tá bom? Que é produtora exatamente que na nossa energia do ATP para essas células, que vai ser importante para alguns eventos que eu vou conversar depois, quando eu falar de sistema nervoso. O próprio complexo de Golgi, que vai empacotar essas substâncias e liberar, ou seja, desde a enzima digestiva a processos de defesa, várias coisas. Ou seja, essa célula vai participar de um complexo, de uma estrutura maior, que é os sistemas, o quê? Que são os tecidos, que vão se agrupar, obviamente, por quê? Por funcionalidade. Isso vai ser importante depois, quando eu for conversar com vocês em embriologia, que a gente vai falar depois da embriologia do sistema nervoso, tá bom? Então é muito importante isso, porque se você for olhar uma célula lá do neurônio, olhar o núcleo do neurônio, ver o DNA, que é a informação dele, comparar com o DNA do coração, comparar com o DNA do estômago, eu vou dizer para vocês, tem o mesmo DNA. Aí você vai olhar para mim e falar assim, mas Marcos, um está no sistema nervoso, um está no coração, outro está no estômago. Não tem funções diferentes, eu vou dizer, tá certo. Mas a estrutura celular, a ideia exatamente de célula é igual. Porque exatamente essas células se agrupam por quê? Funcionalidade. Como elas se agrupam por funcionalidade, o que é importante nisso aí, meninos? Exatamente que elas se juntem e façam trabalhos específicos para cada tipo tecidual. Ou seja, você vai ter um trabalho específico para onde? Lá para o seu sistema nervoso, produzindo uma série de ações que depois nós vamos descrever. O outro do coração, que eu estou falando agora, para o batimento cardíaco, que a gente vai ver depois como é. E, é claro, lá do estômago, digamos, para essa digestão que eu estava dizendo para vocês. Então, tudo isso é importante, que vai ser para poder manter o quê?
esses eventos que estão aqui embaixo. Ó. Temperatura, irrigação, energia, nutrientes, oxigenação. Tudo isso é importantíssimo exatamente para esses eventos dentro do indivíduo. Dúvidas, perguntinhas, etc. Tá tudo bacana? Me contem aí. Tá tudo bem, meninos? Esse silêncio significa tá fácil demais, graças a Deus? Tá tranquilo, professor. Graças a Deus. Então vamos lá. Já falei, né? Ficou em silêncio, eu vou dizer, tá bacana. Então vamos embora. Vamos avançando. E daí, professor? Vamos ver o próximo. Só mudar aqui. Aqui, a célula, como descrevi, fiz a descrição para vocês, né? Lembrando da questão do núcleo, falando só rapidamente, a ideia é exatamente quando você tem toda a informação, né? O DNA, tá bom? Obviamente, com isso, esse DNA vai garantir a síntese proteica, para que haja a produção das proteínas e eventos necessários para dar a funcionalidade dessas células e para os tecidos. Eventos onde vão ser sustentados pela própria o quê? Citoplasma, com seus nutrientes líquidos que vão garantir o metabolismo celular. E, é claro, tudo isso circundado pela própria membrana, delimitando esse espaço entre o núcleo, né, que está delimitado pela carioteca, a membrana nuclear, e a membrana celular. E aqui vão correr todos os eventos, obviamente, de atividade desse indivíduo. Indivíduo, como eu disse a vocês, repara, que parte, obviamente, o quê? Da própria unidade célula, não me esqueçam disso. Isso é importante porque o funcionamento do nosso amigo ou nossa amiga, depois, como você queira, obviamente, vai ser tudo dependente dessa unidade estrutural. Sem a unidade estrutural, nada disso funciona. Então, você depende depois que eles se agrupem em tecidos. Lembre-se que esses tecidos são agrupamentos onde vão ter o quê? Unidades específicas por função. Então, com isso, por esse motivo que você está vendo aqui, ó, o estômago, que inclusive eu comentei com você. Então, você tem aqui diversos órgãos, nessa estrutura, certamente o que? Digestiva aqui. Então, com isso, vão ter vários eventos importantes aqui para cada uma desses órgãos, né? E, claro, as células específicas compondo cada um deles. Mas tudo isso aqui é importante, apesar de estar aqui um dos sistemas, o digestivo, está ligado certamente o quê? A questão do cérebro. O cérebro vai mandar muitas ordens para cá, e ordens que são independentes da sua vontade. Você controla, por exemplo, no exemplo de gestão, apenas o evento que está lá na sua boca. Na boca você controla exatamente a mastigação, tudo bem, mas depois que você deglute o alimento e ele começa a percorrer um tubo chamado esôfago, ele só vai parar onde? Na porção final, que é o ânus, onde você vai liberar os excretas aí. Então tudo isso é importante porque você terá um controle desse sistema nervoso e, é claro, vai ser o alvo dos nossos estudos em virtude disso aí. Vamos lá. E aí, meninos, tá tudo bem até aí? Tudo certo? Tô falando muito rápido para vocês. Como é que tá o ritmo? Tranquilo, professor. Tá tudo ótimo, né? Graças a Deus. Como eu disse, qualquer coisa, faça um help aí disso aí. Deixa eu só falar mais uma coisinha, que também eu quero ver se chega mais gente, né? Semana que vem, né? Temos que ver que semana que vem nossa turma vai estar aqui em peso, com fé em Deus. 50 alunos. Vamos lá. Deixa eu só dar um pequeno rascunho aqui. Deixa eu carregar.
Vamos só começar um pouquinho isso aqui. Depois eu libero vocês. Vamos lá. Então, aqui. Bem. Acho que vocês estão vendo agora a tela do computador, tudo bem? Agora slide? Ótimo. Sim. Beleza. Isso mesmo, falem. Homeostase, já falado, tá bom? Então, partimos do pressuposto, estamos falando o quê? Obviamente, de equilíbrio dinâmico, falando um pouco mais rápido, dos eventos que você tem meio externo e meio interno. Lembre-se que você tem uma fisiologia que envolve certamente o quê? A própria funcionamento celular, onde com o metabolismo celular eu consigo fazer com que haja um equilíbrio desse corpo e, é claro, mantenha ele em funcionamento. Uma coisa que é muito importante, que já vale até a pena já até começar a delinear isso, é que o sistema nervoso, tá? Nessa ideia, nessa possibilidade de conversação com o corpo, ele controla muito isso aí. Lembre-se sempre, por que sempre a gente trata ele com tanta peculiaridade, ou seja, com tantos cuidados? Porque esse sistema de controle, quando é perdido, garotos, você simplesmente também perde o controle do organismo. Tanto que você já ouviu falar muitas vezes, o indivíduo foi internado e teve, às vezes o indivíduo tem problemas em relação, está lá ligado a equipamentos, está ali em coma, mas não teve morte cerebral. Aí quando você escuta o indivíduo falar sobre o indivíduo teve morte cerebral, aí pegou. Por que pegou, professor? Porque exatamente o que acontece. Os neurônios são células as quais não são repostas. Você não consegue fazer reposição. Ou seja, quando morre, acabou. Ela não repõe, você vai ter mais reposição dela. Mas vai ter uma coisa muito importante que depois eu vou explicar para vocês que a gente pode fazer. Você não repõe a célula, mas às vezes você pode recuperar funções. Determinadas funções, bem, vocês já ouviram falar muito em fisioterapia, e pessoas que às vezes ficam lá acamadas muito tempo e depois fazem processos fisioterápicos para poder recuperar o quê? Algumas funcionalidades. Então, depois eu vou explicar para vocês, uma curiosidade, exatamente em função disso, até de eventos que depois eu vou explicar mais à frente, que exatamente envolvem isso. O indivíduo, ele não recupera a célula, mas ele tem como recuperar exatamente algumas funções por causa de alguns eventos ligados a essas células. Eu vou explicar depois isso melhor, tá bom? Vamos dar um tempinho, vamos só começar essa caminhada. Então, é claro, tudo sempre vai começar com a embriologia disso aí. E por que embriologia, professor? Porque a gente falar de embriologia, você tem exatamente falar do quê? Do indivíduo na qual quando ele é formado. Quando você forma um embrião. Isso é o quê? Gerado a partir da fecundação. Ou seja, gameta masculino, gameta feminino, se encontrando, obviamente com os eventos de fertilização que vão ocorrer, antevendo que a mulher, obviamente, ela foi fertilizada em função disso, houve esse encontro e ela está havendo divisões celulares e formação, obviamente, o quê? Do embrião. Com isso, você vai ter o quê? A formação da chamada célula ovo-zigoto, e ela vai passar por uma série de modificações. Eu não vou dar tantos detalhes em função disso, a gente deixa para a embriologia. Mas eu pego um pedaço disso, porque tem uma fase muito importante, que eu só vou falar nesse início, e a gente vai deixar isso para a semana que vem, a continuidade disso, que exatamente essa fase é importante exatamente para quê? Para a formação exatamente do sistema nervoso. São os passos iniciais. Então, o indivíduo, uma das primeiras coisas que ele forma, exatamente a estrutura nervosa. Isso, somente por isso, até por esse motivo, que é tão importante, obviamente, esse evento aí. Então, com isso, quando há encontro da célula do espermatozoide com o óvulo, ele vai... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ele vai se encontrar na chamada terço médio, né? Vocês viram certamente isso em morfologia tegumental, se ainda não fizeram, vão fazer e vão ver isso, tá bom? Esse encontro acontece no terço médio da trompa de Falópio, isso aqui é o útero, tá bom? Aqui é o ovário, com a estrutura par, tem um do lado esquerdo e um do lado direito. Aqui é a trompa de Falópio, o tubo uterina, como queiram. Ela exatamente também é uma estrutura par, direito e esquerdo. E esse encontro ocorre aqui.
Aqui você tem as fímbrias, e aí quando o ovócito, tá? É ele que vai originar o óvulo, migrar aqui, que é uma estrutura celular que ela é imóvel, mas ela vai ser atraída para cá, para essas fímbrias, vão ser captadas, vão aqui para dentro, e através da contração dessa musculatura vai ser empurrado em direção ao útero. Então, se houver a fecundação, houver encontro, funde-se espermatozoide, gameta masculino, com o gameta feminino e forma-se a célula-ovo ou zigoto. Ela passa por várias divisões celulares, tá bom? Essas divisões celulares são chamadas de mitoses, são muito rápidas, tá? Então, com isso, e logo lá, mas aí já está formando a cabeça, o pé... Não, vai estar formado nada. É uma massa de células. Por isso que a gente chama exatamente isso de massa celular. É uma massa de células as quais vai estar buscando exatamente a sua implantação no endométrio. Endométrio é essa camada exatamente tecidual, muscular, na qual vai estar o quê? Muito vascularizada. Quando a mulher ela não tem exatamente o quê? Não ocorre o processo de fecundação na trompa de falópio, isso aqui vai ser o quê? Simplesmente não havendo a fecundação, não vai ter essa implantação, vocês estão vendo aqui do embrião, então com isso há o quê? Uma descamação. É a famosa menstruação. Ou seja, você tem uma descida, ou seja, a queda da parede endometrial, ela sangra porque você tem exatamente o quê? Uma grande quantidade de vasos sanguíneos aqui. Então, com isso, você vai ter uma perda. Porém, se houver a questão da fecundação, você vai ter a implantação do embrião aqui, e aí, com isso, vai possibilitar o desenvolvimento dele. Esse outro desenho que está aqui, isso aqui é exatamente o embrião, que ele leva o nome de blastocisto. Estão vendo que eles estão cheios exatamente aqui de curvas? Isso aqui são células. Isso aqui porque tem mitose, tá? E ele tem exatamente em torno de uma membrana que a gente chama de zona pelúcida. Isso se rompe e ele vai direto aonde? Exatamente para o endométrio. Isso não se implanta no tubo, na trompa de falópio, que está chamado aqui de tubo uterino, trompa falopiana. Não tem problema, mesma coisa. Ele não se implanta lá. Aquele tubo apenas o quê? Percorre. Isso aqui, ó, que eu mostrei. Ele está apenas percorrendo isso aqui para chegar no endométrio. Chegou. Isso aqui vai implantar na parede endometrial. E aí você vai começar o quê? O chamada nidação, que é a implantação dele. E essa modificação, você está notando que existe aqui, ó, repara. Estão vendo isso aqui parece raízes? Isso aqui é porque o embrião, o chamado blastocisto inicialmente, tá? Vai o quê? Em direção aos chamados vasos sanguíneos. Isso aqui é a parede do endométrio. Quando chegar aqui na parede do endométrio, vai buscar esses vasos. Mas por quê, professor? Pensa o seguinte, já que isso é uma estrutura, que eu disse para vocês, juntou espermatozoide, óvulo, isso formou o quê? Uma estrutura única. Com isso, formou o quê? Célula-ovo ou zigoto. É uma massa de células. Em mitose, divisão celular, ou seja, grande atividade. Essa grande atividade vai permitir que haja o quê? A possibilidade de você ter exatamente o quê? Essa integração com esse tecido do endométrio e com isso buscar essas estruturas aqui, chamados, vasos sanguíneos. Então, com isso, rapidamente, ele vai se desenvolvendo. Então, com isso, ele vai mudando. Ele vai, ó, você vai vendo que com o passar dos dias, ele começa a se desenvolver e ele vai se segmentando. Então, com isso, ele vai ter vários nomes, que vocês depois, se tiverem curiosidade de ver eles nos livros, vão ver lá as denominações. Mórula, blástula, gástula, várias fases embrionárias. E aqui estão, inclusive, apenas para exemplificar, porque depois do zigoto, da célula-ovo zigoto, ele passa por essas fases, mórula, blástula, gástula, e chega numa que me interessa, que é a neurula. A neurula é uma importante diferenciação, tá? Que exatamente vai originar, e aqui vai ser o tema da nossa aula da semana que vem, onde eu vou exatamente fazer com que haja o quê? A formação do início do sistema nervoso. É onde você já vai ter o quê? A ideia do que seria o encéfalo e a ideia do que seria exatamente a coluna vertebral. Você vê como é importante, ó. No 18º dia, olha uma coisa, o embrião já tem uma estrutura já inicial
do sistema nervoso. Deixa eu ver se tem uma outra fotinha aqui, não, mas deixa eu mostrar uma mais adiante, só para a gente terminar. Isso aqui, ó, repara só, é a ideia exatamente da coluna vertebral, o que a gente vai chamar de notocorda, tá? Muito importante, é o que vai dar o nosso eixo da coluna. Você quer saber o que é isso? É só você encostar a sua mão nas suas costas. Você vai tocar na sua coluna, você vai ver exatamente o eixo da coluna. Esse eixo da coluna vai ser importante depois para uma coisa que eu vou chamar de sistema nervoso periférico. E mais acima, você vai ter a ligação exatamente com o quê? Você vai ter com o encéfalo. Então, com isso, o que acontece, crianças? Vocês simplesmente vão ter eventos muito importantes que vão caracterizar essa formação inicial do sistema nervoso e vai possibilitar, certamente, que haja esse desenvolvimento do indivíduo. E certamente daí nós vamos partir na semana que vem falando de mais coisas, tá bom? Se, é claro, tiver mais alguns alunos na próxima segunda, vocês me perdoem que eu vou falar rapidamente na aula inicial, não vou me deter tanto como me detive com vocês, tá? Mas vou dar uma pequena passada para falar de pontuação, dessas coisas. Vou poder mostrar algumas coisas para eles, se acaso venha mais de... Temos no momento 14 alunos, muito bacana, graças a Deus. E é claro, sendo necessário também, vocês também sintam-se convidados, caso tenha alguma dúvida. Poxa, apareceu um negócio agora, eu não sabia, me perguntei na hora. Podem ficar à vontade de me perguntar. Como eu falei para vocês, meninos, deixa eu até ligar meu webcam para olhar para vocês. Pronto. Como eu dúvidas de vocês, estou aqui à disposição para poder auxiliar, orientá-los, o que for necessário. Caso não tenha entendido, a gente vai, repete o assunto que seja necessário, obviamente, para vocês. Ah, professor, eu queria... eu estou com um pouco de... eu não aprendi muito bem isso, minha base não está boa nisso. Se der tempo, eu te indico, eu repito ou esclareço, que às vezes, meninos, o que vai acontecer? Eu vou usar muitos conceitos, como eu disse a vocês. Eu não fico preso, falar de neurônio, sistema nervoso periférico, central. Não. O que for necessário para a gente dar continuidade e entendimento, eu vou falar no assunto, eu vou estar inserindo no assunto. Tanto que vocês viram que eu falei de sistema digestivo. Eu não falo de sistema digestivo, tá? Porque a minha morfologia é correlacionada com o quê? Exatamente com o sistema nervoso cardíaco e respiratório. Mas, sendo necessário, vocês vão ver que de vez em quando eu faço abordagem. Denilson me perguntou lá pertinentemente em relação à patologia, que gerou, inclusive, uma explicação de algumas coisas. Então, tudo isso vai ser, obviamente, falado para vocês. Caso, obviamente, vocês tenham outros esclarecimentos e eu não possa dar no momento, eu vou falar assim, olha, só me dá um tempinho, que depois, mais adiante, eu comento. Então, eu comento alguma coisa, às vezes tem um fluxo da aula, né? Às vezes, naquele momento, ainda não está faltando uma base para poder falar no assunto que vocês querem. Mas, caso seja necessário, eu vou e faço os comentários com vocês a hora que vocês quiserem, ou então no momento mais oportuno dentro da aula. Tá bom assim? Então... Vamos lá, de novo. Caroline, Souza, Clício, Fabrício, Girlene, João Vitor, Kétzia, Lenilson, Leonardo, Luiz Carlos, Maria Helena, continuando, Maria Aline, Paula Araújo e Renata. Alguma coisa a dizer, alguma coisa a comentar, alguma coisa que não tenha entendido? Não. Não. Quem falou foi Nilson? Fabrício. Então, essa que o Fabrício falou vale para todos vocês, meninos? Tudo bem? Bacana. Então tá bom, o Fabrício deu um eco para a turma. Meninos, eu acredito que semana que vem vai estar mais tranquilo essa questão da entrada, tá bom? Coisas de início mesmo, então esse acesso vai estar melhor em função disso aí, não se preocupem. Depois, qualquer dúvida, como eu falei, a aula vai estar gravada, tá? E depois vocês vão receber um link da aula, e as aulas depois vão ser diretamente pelo AVA. Então, os links de vocês vão permitir que vocês, via AVA, acessem o Teams e, posteriormente, recebam a gravação. Como eu falei, como vocês são segundo e terceiro semestre, eu acredito que continua isso, né? Não sei se tem alguém de outro semestre aí, mas
É o mesmo sistema que vocês tiveram, obviamente, semestre passado. Então, com isso, vamos dar continuidade, só que agora vai ficar mais fácil, que vocês vão ficar precisando eu enviar as aulas para vocês. Vocês já vão ter acesso direto à aula. Mas qualquer, obviamente, eventualidade, bibliografia, dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Nem preciso dizer o prazer que é estar falando com vocês, mesmo sendo virtual. Certamente é muito bom começar um semestre e, é claro, estar aqui recepcionando vocês, tá bom? Sejam muito, mas muito bem-vindo, mesmo de coração. Tá bom, meninos? Abraço para você. Algo a falar? Algo mais? Não? Então tá bom. Então, um abraço para vocês. Semana que vem a gente se encontra na nossa 8 horas, né? Que alguém estava falando, estou acordando agora, não é nada de acordar agora. É 8 horas pontualmente aqui na nossa aula. Tá bom? Abraço para vocês, meninos. Até semana que vem. Até. Professor. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, meninas.